gente, então hoje nós iremos finalizar a série Presença. Dizem, muito bem. Não foi pentecostal, você vai pentecostal. Vamos finalizar a série Presença. Muito bom, muito bom. Mas a série vai terminar, né? Só que a presença continua, né, queridos? A presença, ela continua normal, né? Ela vai continuar para sempre. A presença de Deus é uma coisa que permanece eternamente. Então a série termina, mas a presença segue sempre conosco, né? E quanto em mais pessoas ela estiver, melhor, né? Então, busquei em Deus uma mensagem para mim finalizar essa série. E louvando a Deus, adorando ao Senhor ali, buscando a Deus, o Senhor foi me falando que existem inimigos, né? Contra a presença dEle e contra a busca da presença dEle. Então, não sei se você reparou que toda vez que você coloca teu coração para buscar a Deus, algo ruim acontece. Pode reparar. Você vai querer ler mais a Bíblia, algo acontece. Você vai querer se comprometer mais com a igreja, algo acontece. Você quer fazer algum tipo de voto com Deus, parece que o Satanás, o inferno inteiro se levanta. Toda vez que tu vai fazer algum tipo de pacto, comprometimento com Deus, que envolva a presença dEle, vai acontecer alguma coisa. É aquele momento que você, vou ler a Bíblia toda nesse ano, né? Eu vou ler toda a Bíblia. Aí você até hoje está no Gênesis capítulo 1. Por que isso? Por quê? Porque o diabo, ele sabe que da presença de Deus que vai sair todas as outras bênçãos da nossa vida. Então, se nós estivermos alinhados com a presença de Deus, se nós estivermos em comunhão com a presença de Deus, o diabo sabe que ele não pode nos tocar, que ele não pode nos derrotar, que ele não pode nos derrubar. Você veja, o diabo derruba pessoas fora e dentro da igreja, mas ele não derruba quem está dentro da presença de Deus. Aquele que está na presença de Deus, o diabo não consegue tocar, o diabo não consegue derrotar. É possível você fazer parte da igreja e não ter intimidade com a presença de Deus. É possível você fazer parte de grupos, de pequenos grupos, ter até discipulador, ter um pastor sobre você, mas se você não está com a intimidade com a presença de Deus, você ainda é uma presa fácil, você ainda é um alvo fácil para o diabo. Então qualquer coisa que você colocar no teu coração que envolva a presença de Deus, vai se levantar alguns inimigos. E por isso quero te mostrar hoje os 3 inimigos da devoção a Deus e como vencê-los. Eu vou te mostrar 3, apenas 3, que são os principais que vão derivar todos os outros. Vamos ver ali o texto de Lucas 10, 38 ao 42. Vai estar escrito assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Para aplaudir Deus esse texto. Aqui está acontecendo uma questão bem interessante. 2 irmãs, Marta e Maria, discípulas de Jesus desde o início do ministério de Jesus, e elas tiveram o privilégio de receber Jesus na sua casa. Olha só, queridos, que interessante. Jesus, quando ele esteve na terra, ele não entrou em várias casas, né? Quem pôde receber Jesus dentro da sua casa física, né? Ele dava esse privilégio para poucos, porque eles viviam na rua, ele vivia no deserto, ele vivia nas cidades. Então você ter um tempo com Jesus dentro de casa era um privilégio para poucos. Aí então, quando Jesus surge ali, e surge de surpresa, porque a Maria e a Marta não estavam esperando pela visita de Jesus. Ele surge de surpresa, e a Marta então, ela recebe Jesus. Só que o que ela faz, queridos?
ela começa então a fazer ali uma galinhada, né? Ela faz uma galinhada, ela prepara a mesa, começa a lavar ali a louça que tem, ela fica apavorada, Jesus está na minha casa, eu preciso servir Jesus, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus, eu preciso dar alguma coisa para Jesus, porque não é em qualquer casa que ele vem. Então se ele veio na minha casa, porque ele quer ser servido, ele quer que eu faça alguma coisa. Vou começar a fazer minha galinhada aqui, eu estou apavorada, meu Deus do céu, preciso de ajuda, cadê Maria? Será que está no banheiro? Onde é que está Maria? Olhou, a Maria estava lá para Jesus. A Maria sentada aos pés de Jesus, mas batendo um papão com Jesus. Jesus conversando sobre as suas obras, sobre os seus milagres, sobre o Pai. Os dois num tete a tete maravilhoso ali. Aí a Marta ficou louca. Aí a Marta olhou para Jesus, que bonito, né, Jesus? Eu aqui, né, trabalhando, fazendo tudo para te receber com excelência, para tu ter tua comida, para tu ter o teu serviço. Aí eu olho aí, está Maria sentada sem fazer nada, aos teus pés. Era só o que me faltava. Manda ela vir falar comigo aqui, manda ela vir me ajudar a ter serviço, Senhor Jesus. Aí Jesus, eu fico imaginando os tempos de hoje, Jesus olhando e dizendo: Marta, quem disse que era para tu me servir? Eu te pedi? Aí Jesus vai falar: Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria entendeu, ela está aos meus pés me ouvindo aqui, e isso jamais vai ser tirado dela. Pergunta a vocês, queridos irmãos e irmãs que estão aqui: a Marta estava errada de querer servir a Jesus? Diz não. Diz lá, não. Por acaso a Marta estava errada em querer agradar a Jesus? Eu não vou nem perguntar, porque senão está meio esquisito. A Marta estava errada em querer agradar? Não. A Marta estava errada em tentar fazer Jesus feliz, alimentar Jesus, né? Fazer Jesus se tornar bem recebido? Não. A Marta estava certíssima. Fazer a obra de Deus é certo. Servir a Jesus é certo. Servir a Jesus é correto. Mas na hora certa. Ela estava fazendo algo certo na hora errada. Ela estava manifestando ali um serviço no momento errado, quando Jesus não pediu, quando Jesus não queria, porque o que Jesus estava fazendo naquela casa ali era ter comunhão com elas. Jesus entrou ali para conversar com as duas, para trocar uma ideia. Não era tempo de ficar servindo, não era tempo de ficar fazendo alguma coisa, era tempo das duas sentar, abrir o coração, conversar com Jesus. Jesus queria só ter um tempo com ela, gente. Jesus queria, e ele mais que ninguém sabia como que era cansativo fazer a obra do Pai. Ele sabia, ele só queria ter um tempo ali, um momento com elas de devoção. Ele queria que aquelas mulheres parassem para ouvir ele. Ele queria falar algumas coisas tanto para Maria como para Marta. Só que a Marta, ela entendeu ali que aquele era um momento que ela precisava fazer o quê? Servir Jesus e criticar a sua irmã que estava aos seus pés. Muitas pessoas são assim. Elas fazem a obra de Deus, elas servem a Deus, mas não conhecem a Deus. Muitas pessoas são assim. Elas estão na igreja, elas às vezes se tornam até líderes, possuem até posições, mas nunca e não conseguem ouvir a voz do Pai. Elas não conseguem ouvir a voz de Jesus. Elas não conseguem parar para ouvir a voz de Jesus. Muitas, inclusive, usam a obra de Deus para não precisar olhar no olho de Jesus num tempo de intimidade, porque toda vez que eu vou até a presença de Deus, esse Deus de luz, ele faz o que comigo? Ele revela quem eu sou. Ele revela os meus pecados, ele revela as minhas carnalidades, ele revela as minhas intenções. A presença de Jesus como uma espada que divide juntas e medulas, alma e espírito. A presença de Jesus, ela é amorosa, ela é maravilhosa, mas ela é reveladora. Então a Marta estava usando a obra naquele momento para fugir do olhar de Jesus,
para fugir do ensino de Jesus. E eu digo, queridos, a obra de Deus, ela muitas vezes pode se tornar apenas um ponto de fuga para você não enfrentar Deus.